Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. É um prazer estar nessa casa pela primeira vez. O ano passado não conseguimos atender no final do ano um convite que nos foi feito. E agora, quando a nossa irmã Silvana nos ligou, com muito carinho, né? Nós aceitamos o convite, que entendemos nas primeiras palavras dela como um tema assim, bastante pertinente, desafiador, mas que carece de fato de tratamento, né? A equipe da casa que fez a escolha do tema está de parabéns, né? A gente tentou dar uma abordagem assim um pouco mais ampla, né? Ele é um tema que faz parte do nosso mundo, né? Tempos de humanidade hoje ou tempos de ignorância, né? Vamos pedir a espiritualidade amiga que nos guia, e eu sempre deixo muito à vontade e falava para eles, né? Eu fiz uma passagem com eles, mas não sei o que sai daqui para frente, porque a espiritualidade amiga com certeza nos ajudará na escolha das palavras, permitindo que o mais simples seja no meu vocabulário, na minha expressão, de maneira que possa alcançar o maior número de corações possíveis, tanto dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, quanto aqueles que estão aí via rede. Tempos de ignorância. Primeiro, a gente começa por conceituar a ignorância que a gente vem aqui abordar, né? E nós escolhemos duas temáticas em cima dessa ignorância: o estado de quem ignora, que é de fato a ignorância que nós vamos trabalhar, e a falta de ciência ou de saber, né? A brutalidade, os excessos, muitas vezes tratados como sinais de ignorância, nós diríamos que é falta de educação. E nós vamos chegar nisso um pouco mais na frente. Os espíritos foram criados por Deus, e aí a gente já começa dizendo que a palavra ignorante, muitas vezes usado no nosso vocabulário e no nosso dia a dia, ela não tem tom pejorativo, né? Porque se assim o fosse, Deus não nos teria criado simples e ignorante. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a quebrar. A ignorância no sentido da tábula rasa do conhecimento, exigindo o grande desafio enquanto simples, individual, porque cada um vai ter que, na escala progressiva e dentro da missão nos dada pela divindade, de buscar a sua luz, né? E isso é trabalho de cada um. Ninguém pode fazer por nós. O homem, quando ele ganha a condição de homem no mundo hominal, que traz a ele um espírito para que transforme a condição instintiva de um mundo animal que ele deixa de deixar, para ir se transformando no tempo através do burilamento do seu trabalho, para começar a ganhar sensações e, continuando sempre através do trabalho, que é a nossa lei magna, lei do trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E essa transformação do instinto para sensações, para sentimentos, que é um estágio que nós estamos tentando obter, sentimento. Nós ainda temos muito de instinto, temos algumas sensações e estamos tentando buscar o sentimento para um dia buscarmos o amor, expressão máxima do sentimento, naquilo
que Jesus veio aqui nos dar exemplo vivo do que é amor. Para que a gente tenha essas lembranças e saiba que é possível, sim, praticar o amor. Mas a gente tem que ter cuidado. Porque a vida no mundo espiritual não dá saltos. E isso é feito paulatinamente, reencarnação após reencarnação. Saindo do amor material, do amor sexual, do amor lúdico até encontrar o verdadeiro amor incondicional dentro do que Jesus veio nos mostrar. É uma grande escada e que a gente não pode desanimar. Trabalho sempre. Mas antes de desenvolver efetivamente esse amor, nós temos que desenvolver virtudes. Virtudes. E lá atrás, todos nós começamos com uma grande virtude, com uma grande centelha chamada a fé. Porque é a primeira coisa que nos leva rumo a Deus. Assim como uma semente que germina colocada na terra, que se transforma em árvore e que dá fruto, assim somos nós na condição de espírito. E para que busquemos a produção de fruto, temos que desenvolver virtudes, que é isso que nós viemos aqui fazer. Nós viemos nessa terra para desenvolver virtudes. Todos nós, quando saímos de lá, do nosso verdadeiro mundo, nós assinamos um contrato. E ali está dito o que nós viemos aqui fazer. E sob o véu do esquecimento, a gente esquece. Recebe um monte de inputs para olhar para dentro, para olhar para as coisas do espírito. Sente tantas dores, sofre tanto. São sinais para nos acordar. E mesmo assim, temos grandes dificuldades. Mas é preciso que a gente olhe para dentro. Que a gente se sinta e reflita. Para que a gente avance nas escalas do mundo espiritual. Nós estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, talvez aí querendo nos considerar sábios, cheios de conhecimento, cheios de opinião. Temos tanta certeza de tudo, quando na verdade desconhecemos muitas coisas, em especial as coisas do espírito. Pseudo-sábios. E assim como nós, os mundos também têm as suas escalas. E nós aí, nesse mundo de prova e expiação, numa transição para o mundo de regeneração. E é isso que faz a pertinência do tema nesse período, totalmente aderente ao nosso acordar. Precisamos acordar. Somos eternos caminhantes nesse mundo da vida, nesse mundo espiritual, querendo subir, muitas vezes sem saber como, ainda pelo estado de ignorância das coisas do espírito, presentes nas nossas atitudes diárias. Mundo primitivo ou mundo de provas e expiações, predominância do mal.
predominância do mal. Em especial neste mundo de provas e expiações, por não conseguirmos ainda vencer a nossa ignorância. E é isso o grande desafio. Se lá um dia era assim que começou a conquista, as coisas só se transformaram no tempo, e aqui do nosso lado a farra do boi continua, brincando com os animais, ferindo, como se aquilo fosse prazeroso para aquele que sofre. Falta de consciência da integração do todo, quando é chegada a hora da visão desse todo. Não precisamos ir muito longe, não precisamos ir na tourada, na Espanha. Governador Celso Ramos, aqui do nosso lado. Sinais de ignorância. E tantos outros sinais. A poluição, a violência contra a mulher, a violência contra os animais. Sinais de ignorância tão produzidos por nós ainda. As seitas religiosas, com as suas tendências, com a sua forma de fazer justiça e fazer valer a sua cultura, a sua opinião, trazendo tanto estrago. A condição de pobres seres colocados na natureza tão poluída, sem saber o que pode fazer, sem condição de refletir, porque muitas vezes não tem a educação que liberta. Sinais de ignorância. E uma das ignorâncias mais terríveis, no seio da família, onde o Evangelho é deixado e as brigas, as discussões, muitas vezes na presença dos filhos, dando exemplo para o amanhã, trazendo a dificuldade de quebrar com essa rotina. E é nessa célula que a gente tem que fazer o grande trabalho, para que amanhã não tenhamos crianças nas ruas, desprotegidas, buscando nas drogas o lenitivo que não recebe em casa, pela falta de orientação, de buscar uma religião, pela falta do verdadeiro ensinamento, do ensinamento do amor. Mas esses pais serão cobrados, não por Deus, mas pela sua própria consciência, porque quando vieram, assumiram compromissos perante a sua família, perante os seus filhos, como educadores, como orientadores, portanto, responsáveis por aqueles que ali chegam. Somos corresponsáveis por tudo que acontece na nossa sociedade. E o grande mal para combater essa ignorância se chama egoísmo. Porque cada um olha para o seu umbigo. Farinha é pouca, como dizemos nós aqui na ilha, meu pirão primeiro. Não olhamos para o lado, olhamos para nós, olhando absolutamente apenas as nossas necessidades. Esquecemos que muitas vezes aquele que está do nosso lado precisa de um abraço, precisa de uma palavra amiga, precisa de uma direção, porque do contrário, amanhã são aqueles que nos roubarão, que nos matarão, que nos colocarão em risco na sociedade. Por quê? Porque para nós é fácil deixar passar ao largo, sem assumir responsabilidade.
E é isso que traz a verdadeira cegueira. A cegueira da luz está por trás do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de todas essas mazelas que ainda carregamos dentro de nós, no nosso espírito, mas que muitas vezes temos dificuldade de nos colocar em trabalho para mudar essa situação. E tudo o que a gente precisa, de fato, é sair da ignorância das leis de Deus. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. E é para isso que Jesus veio, para ser essa ponte entre o ser humano e Deus. E aqui traduzimos por leis divinas. Nos chamar a atenção para essa ligação. E isso tudo está em nós, na nossa consciência. Não está fora, está dentro. E precisamos, de fato, olhar para dentro mais do que olhar para fora. Só assim conseguiremos descortinar a verdade. E foi o que Jesus tentou nos dizer, dando exemplos para que quem tivesse olhos de ver, que visse, e quem tivesse ouvidos de ouvir, que ouvisse. E é isso que cada um de nós, encarnado e desencarnado, viemos aqui. Fazer despertar o nosso olhar da alma, o nosso ouvido da alma. Não é as coisas materiais que nos traz aqui, mas sim as coisas do Espírito. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Está lá no capítulo 3 da Hamed em Renovando Atitudes. Atos 17, 30. O agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Por isso, não dá para dizer, mas tu podia fazer assim, você podia fazer assado. Como? Você sabe o que o outro tem dentro do seu ser? Para assim o julgar e dizer qual seria o melhor caminho para ele? Respeitemos a condição do outro. Façamos por nós. Ao outro, faça ele a sua parte. Porque ninguém pode fazer pelo outro. A justiça divina nos avalia em conformidade com as nossas possibilidades de saber e sentir. Isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Por isso a importância de ver a nós e ver o mundo com os olhos do Espírito. Porque se então continuaremos patinando no mesmo lugar. Temos que mudar o foco, ver diferente. As leis espirituais são sábias e justas e atuam de acordo com a característica individual de cada ser. E não é Deus que julga. É cada um de si que, através da sua consciência, se coloca em julgamento, mediante aquilo que se comprometeu no mundo espiritual. Por quê? Essas leis estão gravadas na nossa consciência. E tudo aquilo que foi combinado também lá está gravado. Mas estamos sob o véu do esquecimento. E por isso a necessidade de vigiar e orar. Vigie os vossos pensamentos para não serem afastados da sua real consciência e ore pedindo ajuda àquele que mais próximo te foi colocado, que foi o teu anjo da guarda, o teu espírito mentor, porque ninguém vem aqui sozinho. Porque é sabida a dificuldade de fazer essa transição. E a gente vem sempre com essa ajuda. Mas a maioria de nós não agradece essa presença. E muitos de nós passam toda uma vida sem fazer o contato com o seu mentor. Tenho que fazer isso. Como faço?
Para onde vou? Sinta. Não são perguntas objetivas, mas se perguntem mentalmente e sintam. Por isso a importância de sentir. Sintam. E aí sigam a intuição, porque normalmente ela vem da alma e é verdadeira. Porque assim, dessa forma, estaremos buscando a vivência em cima das leis. E não por acaso a doutrina nos diz, e Kardec nos deixou. Espírita, primeiro mandamento, instruir-vos. Instruir-vos para quê? Para o conhecimento das leis, porque é chegado o tempo da prática das leis de Deus. Para, na sequência, espíritas, amai-vos, porque isso já é sentimento tratado. E Deus, na sua justa ação, nos deu o processo da reencarnação, para que a gente não seja condenado à eternidade. Todos nós, indistintamente, encarnados e desencarnados aqui presente, e aqueles que nos acompanham através das redes, saibam que não existe condenação eterna, que todos chegaremos um dia à luz. É uma questão de tempo. Poderemos chegar antes, se nos colocarmos no trabalho. Um trabalho do quê? Um trabalho do bem. Porque, como já dizia Pedro, o trabalho no bem cobre um monte de pecado. E é só trabalhando no bem que a gente pode se transformar e ajudar, de fato, nessa transição que se nos apresenta do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Sofrimento faz parte desse processo, porque é a maneira ainda que nós escolhemos de, muitas vezes, olhar para Deus, de vir ao encontro de uma religião, de vir numa casa espírita, porque se todos nós estivéssemos felizes com a matéria que temos, jamais estaríamos aqui. Infelizmente ainda escolhemos a dor e o sofrimento como prática do nosso burilamento. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Questão 633 do Livro dos Espíritos. Mas é nós, não é Deus. O processo da reencarnação não é punitivo, ele é educativo. E nós temos que aproveitar para aprender, porque do contrário, nós colheremos dores, sofrimentos, porque é da lei de causa e efeito. Como dizia Jesus, quem semeia ventos, colhe tempestades. Na ação da lei de retorno, o mal ou o bem voltam sempre, muitas vezes com carga revigorada. Então, nos despertemos para a necessidade de trabalhar no bem. Porque não basta não fazer o mal. Há necessidade de ação. Essa, de vir aqui, de vontade própria, para aprender, para se transformar, levando a verdadeira instrução, porque isso é um educare. Extrair de dentro o que já temos para fora, para que demos exemplos no bem. Não é aprender, se educar de fora para dentro, isso é
o desenvolvimento intelectual. E muito importante, mais do que cada um de nós vem numa casa dessa aqui, aprender e se educar, é para extrair de dentro o que já tem. Porque todos nós temos o bem já a praticar, de acordo com o nosso contratinho que ficou lá estabelecido. E isso passa por tudo, né? Na gula do nosso dia a dia, aquele que não pode comer em excesso e que come, e que está prejudicando essa ferramenta, esse corpo que não é seu, que lhe foi emprestado para o desenvolvimento de um trabalho, e que tem a responsabilidade de cuidar. E por isso é importante, e sim, ir ao médico, cumprir com os tratamentos. Ah, não, eu estou indo lá na casa espírita, então agora não vou usar mais o tratamento medicinal. Não façam isso. Isso nós não recomendamos aqui. Porque a coisa tem que ser na base da razão. E se alguém especializado que desenvolveu o intelecto para nos ajudar enquanto encarnado, um médico nos orientou, fez um diagnóstico e nos recomendou um receituário, que coloquemos ele em nosso benefício. Mas não deixemos de vir numa casa para saber por que nós temos aquela dor. Porque o médico não sabe por que nós temos aquela dor. Mas muitas vezes numa casa espírita você vai ter esse tipo de explicação. E é então muito importante fazer esse tratamento paralelo, junto, de maneira a trazer a cura para onde está o problema, que é no espírito. Porque ele nasce lá primeiro, antes de nos aflorar no corpo. E continuemos dizendo o seguinte, que é importante trabalhar. Ah, mas eu tenho uma moleza tão grande, está tão calor, cara. Puxa, né? Preguiça não. Trabalho sim. Muito estudo. Muita dedicação. Disciplina. Disciplina. E disciplina quando se trabalha nas coisas do espírito. Porque não é fácil. Porque é fácil a gente ver o que está fora. Mas olhar para dentro exige concentração, atenção. Porque então a gente não enxerga. E esse é o tal de vigiar, né? Mantenha atento, olha para o teu espírito. Esse é o tal do vigiar. Temos que desenvolver essa consciência, né? Porque para entendermos as questões da lei da causa e efeito, quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Todo mundo é culpado, menos eu. É assim, é da nossa natureza. Somos melhores do que o outro. É assim que pensamos ser. Isso é sinal de ignorância. E a pior ignorância, como já dizia Sócrates, é aquela de quem sabe o que pensa saber aquilo que não sabe. Porque quando a gente começa a buscar o caminho do conhecimento, da iluminação, a gente vai ver que não sabe nada. Porque quanto mais se sabe, mais sabe-se que não sabe. Pela grandiosidade da criação, somos pequenas centelhas nessa criação do Divino Mestre, de Deus. Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como causa dos nossos dissabores. Quando não permitimos mudança no mundo interior,
exigimos mudança no mundo exterior. Reformemos a nossa casa mental. Porque é ali o início de todo o nosso grande problema, os nossos pensamentos. Vigiemos os nossos pensamentos. E quando nos aperceber acometidos de maus pensamentos, busquemos o contato com o nosso anjo protetor, com o nosso mentor, com Jesus, pedindo luz que ilumine os nossos pensamentos. Porque nós já sabemos o que nós vamos fazer de errado. Perante a dor, devemos indagar: que mensagem oculta a vida está me enviando através da dor? Quais são os atos ou atitudes que me levam a esses acontecimentos negativos? Como transformar esses fardos em crescimento interior? A sabedoria perfeita não cobra nem nos pune, quer apenas que aprendamos a amar. Tudo isso para que a gente aprenda a amar. Essa é a grande busca. Esse é o grande desafio. E é buscado na primeira célula da sociedade, na família, esse grande desafio. E nós temos visto quão deturpada tem estado as nossas famílias no que tange as coisas de Deus. Se nós, na terra, se os homens buscam dar tratamento diferenciado aos diferentes tipos de crimes, imaginem a criação. A perfeição absoluta. Sendo nós responsáveis por cada acontecimento, bom ou ruim, que nos ocorre. E é importante a gente saber, então, se colocar no nosso dia a dia diante dos nossos julgamentos. Porque tem diversos fatores que nos influenciam naquilo que a gente pensa estar correto. Imagine que para a pergunta: qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimento no resto do mundo? Feito isso para uma pessoa da África, um faminto, o que é alimento? Para alguém na Europa, o que é escassez? Para alguém na América, o que é resto do mundo? E lá na Arábia, o que é ter opinião? Isso tudo é muito relativo. Então, as nossas certezas são muito relativas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas opiniões que a gente dá com tanta certeza, nos aconselhamentos que a gente dá com tanta certeza. Ajudai, mas não interfira. Isso é uma lei. Ajudar sem interferir. E como é que a gente ajuda? Na boa palavra, no bom ouvido. Nós temos 2. Temos que ouvir pelo menos 2 vezes mais do que falamos. Porque aquele que nos chega com problema quer ser ouvido. E às vezes uma palavrinha amiga bota ele no prumo. Que aprendamos a ouvir. Desenvolver essa virtude. Isso é muito importante. Esse é mais um exemplo, Vamos pedir coisas que sejam palpáveis. Tem pessoa que não vai conseguir fazer aquilo que eu já faço.
Mas eu olho para ele e penso que pode. Sim, mas tu está julgando, tu não sabe as limitações dele, tu não sabe a condição que ele traz internamente, os seus medos, as suas angústias. E como é que você diz que ele consegue atravessar a ponte sem um cabo de aço? Você consegue, você já venceu isso. Ele vai conseguir outras coisas que você não consegue, mas isso que você quer, ele não consegue. Respeite. Peça o que é justo. E como já dizia Aristóteles, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Ah, mas nós queremos que tu... Não, mas eu fiz, então tu pode. Mas eu posso, então tu pode. Não é verdade, pessoal. Cada um tem a sua condição. Na condição de espírito individual que é. Com a sua bagagem que traz. Com a sua capacidade de aprender e de fazer. Que precisa ser respeitado. Era isso que Jesus tentava dizer, não julgueis. E a doutrina veio para nos ensinar e nos abrir todas essas informações. Para que a gente não fique dizendo amanhã que não sabia. Não vamos pretextar, que é o verbo que usa lá no Renovando, ignorância. Não vamos alegar ignorância nesse sentido. Porque o que está sendo nos pedido é trabalhar. Porque nós já temos conhecimento para trabalhar. Lei do trabalho. Nos coloquemos em trabalho. E a base dessa sustentação, ela não tem base apenas na fé. Ela já foi buscar a ciência. Ela já foi buscar a filosofia. Ela já foi buscar a religião. E isso tem que funcionar integrado. Porque é através dessa integração que vem, de fato, o caminho para o conhecimento, que vem a busca da verdade. Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. É assim, através desse tripé, ciência, filosofia e religião. E é isso que Jesus um dia nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele reunia essas condições como espírito de luz que era e que é. E crescemos tanto intelectualmente, dominamos muita coisa nesse universo de Deus, né? Desenvolvemos tanto a ciência, a medicina, a produção agrícola, agropecuária, crescemos demais. Estamos num mundo interligado da informação, onde a gente tem acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer hora, a qualquer momento. Está aí, é só buscar. Portanto, nesse cenário que se nos apresenta da mudança de transição, é preciso nos acordar e começarmos a semear a boa palavra, a palavra verdadeira, a palavra do Evangelho do nosso Mestre Maior. Porque muito se pedirá àquele quem já tiver sido muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele que se tiver confiado mais coisas. Esses são os trabalhadores da última hora. Esses somos nós. E é isso que Jesus nos pede. Que sejamos co-criadores com Ele nesse processo de transição, de depuração do nosso planeta, nos dando condição de chegar na nova era tão almejada, onde o bem prevalece sobre o mal. Mas que esse bem depende da ação de cada um de nós. De cada um de nós.
É só assim que a gente vai desenvolver a nossa consciência e seguir rumos à evolução. E que a gente não poderá alegar, quando perguntado para Jesus, somos cegos? Ele disse, como? Eu não sou cego, vocês não são, porque dizem que veem. Por conseguinte, se veem, pecam, e se pecam, continuarão sofrendo. Acordem. Porque nós somos daquele pseudo-sábios que já dizemos que vemos. Então acordem. Porque do contrário, vamos continuar correndo para lugar nenhum, sob a ótica do mundo de regeneração. E talvez não seremos o trigo separado do joio. Temos que saber correr. Temos que saber viver o nosso dia. Saber chegar à noite e refletir sobre as nossas ações diárias. E tentar encontrar aonde nos desvirtuamos, aonde a nossa consciência tem nos cobrado. E buscar um compromisso consigo mesmo para o dia seguinte. E já tentar trabalhar nesse mal que ainda reside em nós. Essa escolha não é fácil. É muito difícil. Porque é mais fácil seguir pela porta larga. Só que ela leva à perdição, ela não leva à iluminação. E a gente vem, como todos vocês, vêm a uma casa dessa para que a gente aumente essa população que busca a porta estreita. Porque essa é a porta que ajuda na depuração do espírito. É aí que você se enche de coragem, pela esperança que traz de um mundo melhor, de um mundo de amor, que trabalha no bem, que a gente vença as adversidades do dia a dia que a gente ainda encontra na nossa sociedade. E a pior ignorância que eu diria é aquela ignorância voluntária, aquela ignorância que você já sabe que está errado, mas você não quer mudar. Você já sabe, mas você está ali empacado, é teimoso, é orgulhoso e não dá o braço a torcer. Muito sofrimento para sair dessa condição. Temos que sair da opinião que nos cerca e seguir sem refletir, sem pensar, sem saber para quê. O efeito de manada é muito ruim. Temos grandes exemplos na história. Né? O nazismo, um dos grandes. As cruzadas, a Inquisição. A doutrina nos veio para nos encher de conhecimento e de verdade, para que cada um de nós tenha condição de fazer por si. Por isso que ela é o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Aquele que Jesus se comprometeu conosco. Grande maioria de nós nos olhando nessa maçã bonita por fora, mas por dentro ainda tão prejudicada, tão imperfeita, sem a verdadeira condição de trabalhar na seara do Cristo. Porque para trabalhar na seara do Cristo, nós temos que nos melhorar por dentro. E esse é o convite. Esse é o verdadeiro convite. Esse é o grande desafio de vencer a ignorância voluntária que ainda nos acompanha. Como dizia Platão, lá no capítulo 7 da República, o mito da caverna. Né? Nós achamos que está tudo certo o que a gente vê aí. Vivemos na ilusão do mundo e não conseguimos ver a luz que já existe dentro de nós. Precisamos sair da caverna, da escuridão que trazemos conosco
e ir buscar a luz, a verdadeira luz, que trazemos na nossa consciência. Porque só assim a gente vai deixar de ver o cisco no olho do outro enquanto carregamos uma trave nos nossos olhos. Somente assim nós deixaremos de apontar e julgar o nosso irmão na sociedade. Porque aí saberemos que cada um tem a sua própria história, feito de acordo com a sua capacidade, com a sua condição, e por isso não devemos julgar, porque ele deu o seu melhor até ali. E só assim a gente vai acabar com esse tipo de mal comportamental tão comum nas nossas casas, nas nossas comunidades, que trazem tanto transtorno. O mal de uma palavra mal colocada, o mal de um olhar felino, o mal que a gente cria dentro e emana para fora. Por isso a importância de vigiar. Vigie os pensamentos, vigie os sentimentos e perdoe os vossos inimigos. Porque ele não sabe o que faz, como já disse o nosso mestre, naquele momento de aflição. Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Jesus sabia do nosso estado de ignorância. E busquemos nós um pouquinho dessa prática também. E como diz Piaget também lá no texto, cada um de nós vai trilhando esse caminho do seu jeitinho. Como criança, umas chamando atenção para um tipo de cor, outra apalpando, e assim nós vamos indo nessa corrida pela nossa evolução espiritual. E nenhum vai fazer igual ao outro. Pode fazer parecido, igual não. Então, chegando a Sócrates para nos dizer que é importante a gente saber diferenciar essa questão da ignorância. Porque Sócrates se colocava como uma pessoa cheio de ignorância. Porque ele sabia que muito pouco ele sabia. Mas ele era humilde, com toda a sua sabedoria. E tinha condição de dizer isso. E um dia que chegaram a ele, disseram: Sócrates, mas o mestre lá falou que você é a pessoa mais sábia da Grécia. Ele disse: olha, se assim foi dito, que assim seja, mas eu só sei que nada sei. Mas, por outro lado, nós temos um outro tipo de sábio. Aquele que pensa que é sábio. Pensa saber, mas que de fato não sabe. Mas que se entrincheira, mas que se coloca na multidão fazendo eco sobre algo que nem sabe do que se trata. E a gente faz isso muitas vezes, porque a gente vive numa rotina sem pensar. A gente age ou reage, na grande maioria das vezes, e não para pensar: por que estou fazendo assim? O que me levou a fazer isso? Por que estou me sentindo assim? Ah, não, eu faço isso porque é assim. Mas será que é mesmo? Aí quando começa a estudar, é verdade. Poxa. Então, vamos ter cautela naquilo que a gente pensa que sabe. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados humildes. E os pobres de espírito. Isso é vencer a ignorância. Mudança de postura, né? Não adianta ficar com a cabecinha igual a avestruz enterrada. Temos que botar a cabecinha para cima, olhar o todo. Mas é difícil mesmo, é difícil. Dá medo. Mas nós temos que ter coragem. Pedindo ajuda, com humildade e nos colocando em trabalho. É difícil arrancar, abrir os olhos da alma. É muito difícil, mas
Dói. Dói porque significa perdas. Perdas. Eu tenho que fazer escolhas que me trazem responsabilidade. Lá era mais fácil, eu estou acomodado, por que agora eu vou fazer isso? Puta, mas agora... Mas é preciso, é chegada a hora. Saiamos do medo que alimenta a ignorância e que produz o ódio, esse ódio que a gente vê tão presente na nossa sociedade, tão presente nos nossos lares e que não sabemos de onde vem. É medo. Medo. Nós temos medo. Nós temos medo de morrer. Medo de morrer. A gente faz tudo para não morrer. Isso tem que ser entendido. Né? Então a gente está querendo despertar que não precisa ter o medo de não morrer, porque a gente não morre. E o próprio Sócrates, quando foi levado a tomar a cicuta, disse, mas, Críton, que espécie de filósofo é tu, achando que eu vou tomar um copo de cicuta e vou morrer? Sócrates não morre. Esse corpo fica, mas Sócrates não morre. Busquemos conhecer sobre isso. Tirando as amarras do nosso coração, tudo isso que nos impede de dar um passo avante. É difícil. Viver é rasgar-se e remendar-se. Guimarães Rosa, é isso mesmo, é dói, tem que costurar, é cair e levantar, e é por aí. Muita autoeducação, reforma íntima. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa muda. Né? Trabalhar com equilíbrio entre a razão e o sentimento, para fazer surgir o homem novo. Não é matar o homem velho, mas é transformar esse homem velho num homem novo, que queira trabalhar no bem. E a educação é a grande luz da nossa sociedade, porque é ela que é a base de tudo, para que a gente se descubra para a verdadeira questão do espírito. E aqui a gente fala tanto da educação intelectual, quanto da educação espiritual, que é a temática de hoje, para que a gente bote para fora o que já trazemos de bom dentro. E educar para quê? Para que a gente seja justo, para que a gente viva segundo a justiça, com muito amor e com muita caridade, atendendo a lei áurea. E para que a gente chegue nesse momento de hoje e se desperte, nessa condição do nosso Brasil. Né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E é assim que somos. Mas vou passar rapidamente seguindo o cursor aqui. Vamos assistir essa mensagem aqui. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana, quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Assim como Deus é
unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vira-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Essa mensagem eu julguei extremamente pertinente para a palestra de hoje e convidando e terminando com essa imagem. A imagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No momento de tantos sinais de ignorância no nosso país, que foi escolhido e é, e será, aquele que iluminará o mundo, mas que precisa da nossa transformação. E é chegada a hora de que nós nos aperfeiçoemos verdadeiramente para que façamos o trabalho de reforma em nós próprios e da nossa nação. E que com isso a gente possa ser, de fato, o grande país. O país que escolheu a terceira revelação para fazer germinar o fruto dela. Então fica esse convite para casa de estudo em cima desse livro, fica o convite a cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos internautas que busquem conhecer um pouco a nossa história através desse livro e que se coloquem um pouco em ação a partir de tudo isso que hoje aqui foi falado, que não tem o tom de ser uma palestra professoral. O primeiro a aprender aqui é quem vos fala. Isso aqui é uma exposição doutrinária, eu sou o primeiro a ouvir, a diferença é que estudamos, nos instruímos para trazer essas informações para os irmãos, agradecendo muito o convite nos feito, e esperamos voltar a essa casa com certeza, com muito amor, porque essa é a escolha que a gente fez para trabalhar um pouquinho nessa seara de Jesus. Um bom domingo a todos e que assim seja.